aí, gente, estão vendo esse lugar lindo aí? Parece um lugar tropical, uma praia do Nordeste cortada por um lindo rio. Não é não. Este lugar fica entre a Ásia e a África. Ele é um lugar extremamente árido. E o que existe nele de vida, na verdade, é dado por 3 rios. O rio Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates. Olhando o mapa do Crescente Fértil, nós percebemos que 3 rios se destacam. Existem outros rios no Crescente Fértil, mas 3 se destacam. O rio Nilo, que nasce no Lago Vitória, no sudoeste da África, e desemboca no Mar Mediterrâneo. É um rio bastante longo, um dos rios mais longos do mundo. O rio Eufrates, que nasce nas regiões mais montanhosas aqui do Nordeste da África. E o rio Tigre. Ambos desembocam no Golfo Pérsico. Eles ficam localizados entre os desertos da Arábia, né, da Ásia, aqui, o Grande Saara Asiático e o Grande Saara Africano. Uma curiosidade, a palavra Saara, que a gente chama Saara para denominar o deserto, na verdade é a transcrição latina para a palavra árabe Saharan, que quer dizer deserto dos desertos, né? Então, quando a gente fala Saara, a gente está falando deserto dos desertos. Só uma curiosidade, né, para vocês saberem. Estes 2 rios, de alguma forma, eles conseguiram levar vida para o meio desses desertos. Aqui a gente tem uma foto de satélite, né, que fica muito claro como a região é desértica, né? Aqui a gente tem a comparação, esta foto é esta aqui, né? Temos o Mar Vermelho aqui, o Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, e a gente percebe o quão deserta é a região. E vemos como fica verdinho aqui, principalmente aqui no delta do Rio Nilo, né? Como a gente percebe isso, quando tem a água doce, né? Como a gente diz, a água de rio. Então isso é bem legal de olhar. Aqui a gente tem as fotos, né, dos rios Nilo, rios Tigre e Eufrates, para vocês perceberem como é que eles funcionam nas paisagens. E a gente consegue entender por que foi nesta região que surgiram 2 grandes civilizações, que por muito tempo foram consideradas as 2 primeiras grandes civilizações. Hoje a gente já sabe que civilizações como a civilização chinesa, né, indiana, têm origens tão antigas quanto essas civilizações. Porém, as primeiras que têm um aspecto histórico, documentação, para que a gente possa estudar primeiras civilizações, são o Egito e a Mesopotâmia, ou a Mesopotâmia e o Egito, como é mais correto da gente afirmar. Entre 2 grandes desertos, a vida se fez na Idade Antiga. A civilização floresceu. Saíram da Idade dos Metais para formar um grande povo, uma grande civilização. Quem são os egípcios? Os mesopotâmicos? Quem fez isso primeiro? Na aula de hoje a gente vai ver. E vai usar o Google Maps para isso, né? Uma aula com recurso do Google Maps. Vai ser muito legal visitar o Crescente Fértil com vocês. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que saber, para surgir uma civilização, precisa o homem ter condições de viver naquele lugar, né? Os estudos dos historiadores mostram que o primeiro lugar que foi assim bom para os homens da Idade dos Metais viverem e desenvolverem uma civilização em que eles conseguiram viver e progredir, é um lugar chamado Crescente Fértil. Por que esse lugar se chama Crescente Fértil? Presta atenção aqui na tela, que a professora está com uma imagem de satélite deste lugar que se chama Crescente Fértil. É um lugar que fica entre a Ásia e a África e ele é cercado por grandes desertos. Aí a gente pensa assim, como é que um lugar que é cercado por grandes desertos foi onde surgiram as primeiras civilizações? Este lugar, cercado por grandes desertos, também tem 3
no mínimo 3 grandes rios, e um outro rio também que não é tão grande, mas que é suficientemente grande para fazer uma civilização crescer. Este lugar fica aqui, ó, tá vendo? Entre a África e a Ásia. E ele forma uma lua crescente civilizatória. Ó, o mouse vai passar aqui por ele, ó. Entre o Egito, a Síria, o Iraque e o Irã, como se fosse uma lua crescente. Tá vendo? Aqui. Este lugar que formaria esta lua crescente se chama crescente fértil. Hoje, os países que fazem parte do crescente fértil são principalmente o Irã, o Iraque, a Síria, o Líbano, a Jordânia, Israel e o Egito. Os rios que deram oportunidade para essas civilizações se desenvolverem são esses aqui, ó. Tá vendo? Aqui eles estão bem fraquinhos, ó. Os rios Tigre e Eufrates. Aqui no meio deles se desenvolveu a civilização mesopotâmica e o rio Nilo, esse grandalhão aqui, ó, onde se desenvolveu a famosa civilização do Egito, né? Aqui se desenvolveu o Egito. Então, nós vamos estudar como é que essas primeiras civilizações surgiram, em que circunstâncias que elas surgiram. Por isso que a professora botou aquele videozinho para vocês do Grandes Civilizações, Mesopotâmia. Ele é bem legal, acho que vocês vão gostar bastante. E conta mais ou menos a historinha que eu vou contar para vocês agora. Essa região ela era desértica já há muito tempo, mas aqui tem 2 rios, né? Vamos começar analisando esta primeira civilização, que é a Mesopotâmia. E no meio desses rios aqui também a gente tem bastante montanha. Aqui eu acho que não dá para ver, não. Deixa eu ver se eu aproximar um pouquinho, se dá para ver as montanhazinhas. Dá para ver aqui um contorninho. Estão vendo aqui, ó? O contorninho. E vocês estão vendo que é verdinho, né? Tem uns verdinhos, assim. Principalmente aqui, ó. Aqui. Entre esses 2 rios aqui, começou a surgir as primeiras civilizações, né? E essas civilizações não é um povo só, são vários povos. Sumérios, acádios, babilônicos, né? Todos eles se desenvolveram aqui no meio. Os primeiros foram os sumérios. E essa primeira civilização aqui a gente chama de civilização mesopotâmica. A palavra Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, né? Entre 2 rios. E como aqui surgiram, aqui tinham 2 rios, era fácil puxar, fazer valetinhas, fazer canais de irrigação para que as pessoas pudessem plantar aqui e morar aqui neste lugar. Não era tão longe do mar também para se poder navegar, né? Para praticar comércio, coisa e tal. Então aqui surgiu a primeira civilização que a gente chama de civilização mesopotâmica, a terra entre rios, ou terra entre 2 rios, né? Essa civilização mesopotâmica, ela se caracteriza por muitas coisas que são bem importantes na nossa vida, assim. Foi o primeiro povo a ter uma escrita para comunicação externa, principalmente, né? Foi o primeiro povo a fazer divisão de trabalho, foram os mesopotâmicos que começaram a criar profissões, por exemplo, né? Que fizeram dentro das cidades deles, dos pequenos povoamentos, eles dividiram o trabalho. Tu planta, tu faz panela, tu arruma roupa, tu faz um sapato para usar, tu faz vasos, tu faz... Então, eles começaram a dividir o trabalho pela primeira vez, então eles são muito importantes. Foi lá também que teve o primeiro código de leis, que a gente conhece também, isso é bem importante, porque seriam das civilizações sem suas leis, né, sem o que não pode, o que pode ser feito. Foram os mesopotâmicos que usaram pela primeira vez a roda. Ninguém sabe exatamente assim, ó, quem inventou a roda, né? Não tem o nome, ó, este aqui é o inventor da roda, mas a gente sabe que os mesopotâmicos usaram a roda pela primeira vez, e os instrumentos de metal também, tanto para guerra como para praticar a agricultura. E tudo isso, gente, neste lugar aqui, ó. Este foi o primeiro lugar em que tudo isso aconteceu.
Tem controvérsias, tem gente que diz que os chineses surgiram antes, e depois, quando a gente estudar um pouquinho dos chineses, vocês vão ver por que dizem isso. Mas o primeiro lugar que os historiadores oficialmente estudaram e conheceram foi a Mesopotâmia, gente. Deixa eu tentar abrir aqui uma outra tela. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Acho que não vou, não. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês olhem bem este mapa, como a Prof está fazendo, podem acessar através do Google Maps e aí botem satélite, porque eu quero que vocês observem bem, até na tarefa que eu dei para vocês, está pedindo isso, né, que vocês entrem aqui e caminhem assim com o mouse, observem bem, aproximem como é que são são as cidades ali, qual é o nome delas, né? Olha o tamanho do rio quando a gente aproxima, tá vendo como ele fica um rio grandão, ó? A gente olha de longe e não vê que é tão grande assim, não. Mas eles são rios grandes, é um lugar bem montanhoso, ó. No meio de 2 desertos, mas bastante fértil, né? Por isso. Dá pra botar o bonequinho também, ó. E caminhar lá nessa cidade aqui, vamos ver o que tem. Ó, meu bonequinho fugiu. Vou botar ele aqui de volta. Vamos lá. O Hagash. Ele foge, não quer não. Será que o bonequinho de vocês vai ficar? Vou botar em outro lugar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, agora o bonequinho foi. Vamos ver se ele vai caminhar lá. Gente, afoguei meu bonequinho. Olha que bonito que é a cidade, gente. Olha que cidade antiga, bonita, ó. Aqui surgiram as primeiras civilizações, ó. Essa cidade aqui, se vocês pesquisarem lá no mundo antigo, ela deve ter um outro nome bem antigo, ó. Que bacana. É muito legal esse recurso, né? A gente aproveita muito. Vamos andar lá naquela rua agora, juntos, ó. Vamos pra frente? Não é legal a gente pensar que hoje tem esse lugar aqui, mas que surgiram aqui as primeiras civilizações, né? Então é bem bacana. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam as tarefas direitinho, qualquer coisa, a Prof tá aqui. Saudades. Beijo.